E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sexta-feira obviamente vai acontecer alguma coisa, porque a sexta nunca decepciona e cá estamos nós. Vamos começar falando da confusão do IOF, do conciliador, o homem que vai resolver toda a situação, porque já caiu no colo do judiciário. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso falou que quando o executivo não conseguem resolver, tá aí o judiciário para resolver tudo. Aí na segunda parte, vamos falar sobre ele, Luiz Inácio Lula da Silva e sua militância. Estão aí, muitos aguerridos, gritando nas redes sociais. O Gabinete do Amor vem trabalhando com tudo e saiu uma matéria aí curiosa no bastidor, que conseguiu ter acesso a um documento que está realmente assim circulando entre a cúpula do PT sobre qual é a estratégia, como é que vai funcionar. A vídeo também informa que os militantes terão apoio jurídico, em especial durante as eleições, para não ficar ninguém para trás. Temos que falar sobre isso, muito mais. Tem um vídeo também que circula na Globo News, que eu acho que o Otávio Guedes conseguiu fazer uma análise relativamente pertinente sobre os objetivos do PT diante de toda essa movimentação. Aí depois vamos falar sobre a dupla mais amada do Brasil, Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. A gente começa falando sobre o judiciário. Depois vai uma matéria que Eduardo fez questão de rebater e vocês vão entender, eu acho que vocês vão entender até porque Eduardo não quis nem pegar a matéria original para rebater. Porque ele não quis pegar a matéria original, né? Ela não saiu na revista de esquerda, ela saiu no Globo. Aí vamos ver algumas coisas que estão acontecendo, vamos voltar para Lisboa, falar das confusões em Lisboa, falar um pouco da direita, 26, relembrar, porque relembrar e viver. E no final, tem uns assuntos que complementam essa terceira parte. Mas como não sei se a gente vai chegar lá, vamos só falar isso por hora. Mas enfim. Isso aqui tinha acontecido, o pessoal tinha comentado nas redes sociais. Coloquei aqui só para dar um contexto, para vocês entenderem como o Brasil é um país democrático. Messias diz que tratou do IOF com o Supremo antes de ação. Antes de você enviar uma ação, você conversa com os juízes. Sim, é assim que acontece no Brasil de Lula. Eu tenho discutido o tema com ministros do Supremo, até pelo papel que exerço na condição de advogado-geral da União, antes mesmo de qualquer judicialização. Esse é um tema de interesse da sociedade. Da sociedade, né? Não é do Lula, que quer arrecadar, é da sociedade, né? O povo realmente está muito interessado em pagar mais imposto. O povo brasileiro está interessado, assim, vá Messias, vá e faça o povo pagar mais. Aí a Globo, por alguma razão que a gente desconhece, o governo extrapola ao recorrer ao Supremo para manter o do IOF. A razão, na verdade, a gente conhece muito bem. A Globo vai acabar pagando. É um tipo de imposto que todo mundo vai pagar no final do dia, direto ou indiretamente. Então a Globo falou, opa, peraí, Lula, não vem encher meu saco, não. Não vem tocar no nosso dinheirinho. Decisão é juridicamente frágil e contribui para acirrar tensões em um momento que exige negociação. Mexeu no bolso, aí não tem amizade. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se a Globo aí reclama, o Barroso, eu acho que fica feliz de ver a valorização que o Poder Judiciário tem no país. Se não há consenso no IOF, o Supremo decide. Obviamente, sempre pautado pela Constituição, pela letra fria da lei, jamais se deixando levar pelo vento político, né? As percepções do jogo de influência do momento, isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Sempre decisões 100% técnicas. Qualquer tipo de questão política são os outros. O Poder Judiciário é 100% técnico e parcial. Só os outros politizam a situação, que é o que a Globo, né? A Folha de São Paulo aqui nos mostra. Ministros do Supremo temem que imbróglio do IOF impulsione projetos contra o judiciário. É a cara do Congresso, né? Estou chateado com o judiciário, vou me vingar, vou passar aqui algum projeto de lei para tentar colocar algum limite na Suprema Corte. Aí tem uma ala do Supremo que está preocupado com isso. Mas a gente sabe que isso não vai avançar. Lula não deixa e existe uma grande parte dos ministros que está sempre de vigia para garantir que o Estado Democrático de Direito só vence. Vence e vence de novo. A gente tem que tratar desses temas com uma certa leveza. Porque se você ficar nervoso, não adianta de nada. Você vai ficar mais louco ainda.
Pra você ver, né? O Triel é um cara que nem gosta muito de falar de política, por mais que a gente faz lá, o Puxando o Fio, a gente comenta lá no quinto. Mas o Triel na rede social, às vezes fala de coisas mais ligadas à cultura, a questões sociais, né? Os identitários, os wokes, agenda verde, né? Temas um pouco mais leves. Mas até o Trielli perdeu a paciência. O voto de 383 deputados não vale de nada. Fora o voto dos senadores, né? Vamos falar só dos deputados. Porque assim, você tomou uma decisão. O único poder de toda a República, na verdade, o único poder, a única instituição de toda a República Federativa Brasileira que realmente é tida como a casa do povo, porque é uma representação popular das mais diversas correntes que existem no país, é a Câmara. Porque o Senado é aquela eleição, é uma eleição majoritária. Então, não necessariamente ele representa, né, todo o Estado. O cara tá ali, teve 25% dos votos, 20% dos votos é senador. E Câmara não, os mais votados do Estado, né, representando diversos setores, diversas regiões, o cara pontua mais no interior. Então, assim, a casa que realmente representa os anseios populares tomou uma decisão com 383 votos. Lula judicializa, PSOL judicializa, o Supremo dá uma canetada e o presidente da casa, o Hugo Mota, fala que a decisão do ministro evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. Irmão, não existe decisão que mantém, que deixe de manter, etc. Está conciliando. Não tem o que celebrar. Não era nem para estar sendo discutido, porque a Câmara ela deveria ser soberana. A vontade popular deveria ser soberana. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido sequer cogitar a possibilidade de judicializar esse tipo de coisa. Olha, eu talvez tenha que estudar mais. Mas eu, cada dia mais, eu venho chegando na conclusão que, inclusive, toda e qualquer decisão da Câmara deveria ser, assim, abraçada e Zé Fini. Sequer deveria existir um ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Ah, mas não tá na Constituição. Irmão, olha só, passou com 380 votos, cláusula pétrea, etc. A sociedade quis. A sociedade resolveu mudar. Não pode ser mutável uma coisa dessa. O tempo passa, a sociedade muda. Eu venho abordando, sei lá, na minha cabeça vem fazendo mais sentido. Olhando essa experiência prática de Brasil, deixar para outro poder não representativo, que é a escolha aí, em termos práticos, do PT, a sua grande composição, de 11, 9 são petistas, né? E parece que é mais petista do que os outros, né? É o do Temer. Aí o Trielli comenta: quem precisa fechar o Congresso? Isso é coisa do passado, totalmente necessária. Uma vez que, rapaz, tá tudo amansadinho. Viva a democracia. Pois é, Trielli. Até o Trielli não tá aguentando mais. Por outro lado, isso daqui que foi feito é o que eu tava falando ontem. A gente não devia nem dar parabéns. Porque aqui é a obrigação. A gente tem que reclamar que não tá fazendo isso. A gente tem que começar a tratar as coisas como elas devem ser. A gente não pode ficar tratando mais o que é normal como, sei lá, algo digno de palmas e parabéns. Meus amiguinhos, você, enquanto senador, enquanto deputado, você tem várias ferramentas à sua disposição. Várias coisas que você pode fazer enquanto político. Fora toda aquela estrutura, como a verba de gabinete, as emendas, né? Uma equipe de assessores. E para além dos seus assessores, tanto da Câmara como do Senado, eles têm uma equipe, né? Tem equipes jurídicas, equipes econômicas, consultores, são chamados consultores legislativos. Esse tipo de iniciativa aqui que o Felipe tomou, a gente poderia ter visto algo muito similar, por exemplo, na reforma tributária, onde você requisita, porque nenhum deputado, ele precisa, né? Porque é impossível ser super informado em todos os temas da sociedade. Ele não precisa ser 100% letrado em economia, direito, sei lá, meio ambiente, biologia, tudo. Não, cara. O cara às vezes sabe uma coisa a fundo, os outros sabem um pouquinho. E quando ele tem dúvida,
Aí você tem os consultores legislativos. E aí, diante de toda essa discussão do OF, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, por que não? Já que a gente está lidando com números, que é dinheiro, por que a gente realmente não estudar isso a fundo em termos quantitativos e palpáveis e o verdadeiro impacto disso? Que é o que o Felipe foi atrás. O PT diz que governa para o pobre, mas foi esse mesmo PT que cortou a verba da educação, foi esse mesmo PT que vem sufocando o BPC. Na prática, o governo tira de quem mais precisa. Por isso, estou protocolando um pedido à consultoria legislativa. O Brasil precisa saber quem realmente paga o preço do IOF, porque a verdade é simples: o pobre não pode continuar bancando os erros de um governo que finge estar do seu lado. E aí, lindo e maravilhoso, você recebe um estudo, você entende o impacto do IOF na vida das pessoas, quanto este aumento pode, incorrer aí na vida das pessoas, até para você ter mais argumentos para falar e explicar para a população brasileira. Não vou dar parabéns. Eu vou reclamar dos outros, porque isso aqui, a gente tem que entender que isso aqui é o normal. Isso aqui tem que ser visto como normal. O errado é quem não faz isso daqui. Temos que tratar... vou começar a mudar a abordagem. Felipe, siga fazendo o que um deputado deveria fazer. Siga trabalhando como deputado. Só aproveitar que a gente tá falando do Estado Democrático e Direito. Lá, Lisboa tá demais, viu? Nossa. Tomara que um dia me chamem lá pra Lisboa também. O Supremo fez a melhor regulação das redes sociais do mundo, diz o Barroso. O que é que eu posso falar? Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Tem nada que eu possa falar além disso. Ai de mim que eu questione se quem legisla é o Congresso, né? É o Legislativo. E o ministro Gilmar Mendes... Olha a manchete. Vê como relembra aquela matéria da Folha de São Paulo que diz que Bolsonaro busca poder paralelo. E o poder paralelo era o quê? Buscar ter maioria na Câmara e no Senado. Bolsonaro, ele não pode almejar que a direita seja a maioria na Câmara, sabe? Porque isso é um poder paralelo. Aí tá ali, ó. Gilmar vê semipresidencialismo como opção frente ao poder do Congresso. O Congresso então não pode ter um poder, né? Ele não pode ser poderoso. Porque hoje é o executivo do Lula, aí tem que mudar. É o Brasil brasileiro de 2025. A gente não chegou aqui do nada. É uma longa história. E vários de vocês estão acompanhando. E vamos lá, mas vamos continuar. A matéria do Estadão, ela tem mais coisa, ela tem um vídeo nela que ela reforça o que já tinha saído na imprensa nos últimos dias, mas eu peguei aqui só porque foi um dos poucos veículos que está comentando sobre este esvaziamento. Vai ter a cúpula do BRICS, o grande BRICS, o bloco que promete fazer, aos termos da geopolítica, o Ocidente Atlanticista tremer. E o Lula, o grande líder do Sul global, desses países em desenvolvimento, terceiro mundo, rapaz, ele vai guiar todo mundo pra luz. Só que não, né? BRICS sofre baixas em série e governo Lula tenta contornar cúpula esvaziada. Aí quando você pega a matéria pra ler, aí tem um vídeo que eu não coloquei aqui, a manchete é o seguinte: governo Lula vai focar em questões consensuais e na pauta do clima e transição energética. Gente, tu acha que alguém do BRICS tá preocupado com crédito de carbono? Tu acha que o Lula vai convencer o Xi Jinping a, parar o processo industrial lá da China, porque tá poluindo demais, tá usando muito carvão, né? Aí o Xi Jinping, para aí, as fábricas, bota aqui uns catavento, uma coisinha, não invista em termoelétricas. Tu realmente acha que alguém vai seguir isso? Então tu vê assim como o Lula tá descolado da realidade. E eu acho que essa também é uma das razões dessa falta de prestígio. E o Estadão diz, às vésperas do início, a cúpula do BRICS sofreu baixas em série que reduzem o seu peso político e podem afetar a repercussão de um dos eventos mais importantes da estratégia de inserção internacional do governo Lula. O Palácio do Planalto admite a possibilidade de mais ausências, sobretudo de países do Oriente Médio, o que torna a reunião uma das mais esvaziadas dos últimos anos. E o que é que a imprensa não consegue compreender? Porque já estamos há um ano e meio, menos de um ano e meio das eleições,
Falta um ano, basicamente, porque em julho do ano que vem já vai estar tudo valendo. Então, assim, estamos a um ano das eleições, 2 anos e meio do início do governo Lula, e não tem uma única análise coerente sobre o que está acontecendo na esquerda, o que vem acontecendo na esquerda brasileira nos últimos 2 anos e meio. Como anda o clima em relação ao Lula? Não, tratam tudo como se fosse um grande bloco monolítico, sufocam qualquer tipo de opinião antipetista e fingem que isso não existe. Aí, para você entender esse esvaziamento da cúpula do BRICS e ver que no final do dia, isso é tudo até conversa mole, né? O Lula não é representante de porcaria nenhuma. O Lula não tem nenhum prestígio internacional. Ninguém respeita o Lula. Seja o mundo ocidental, seja o mundo oriental, seja quem quer que for. Olha esse bate-papo. Só as lendas deste país. Elia Jabor, né? Basicamente funcionário chinês. Pepinho Escobar. Pepe já é quase da tropa já. Paulo Nogueira Batista Júnior e o Verdivaldo. Estavam juntos lá para debater BRICS. Iria ter um debate, né? Um debate contra o Dugin. Aí o Elia Jabor falou, ele foi criticado, né, pela esquerda. Não, mas eu vou lá com aquele fascista, eu vou fazer as perguntas, a gente tem que bater, não vou deixar as ideias dele de pé. Aí eu fui lá e o debate. Ô professor, o que é que o senhor acha? O professor, uma educação. Eu falei, cadê Elias? Tu não é o brabo que ia falar que ia acontecer? No final do dia, Elias é um duquinista descarado. Esse aí realmente é. Só que escute aqui o que o Paulo Nogueira Batista Júnior, não é só que ele trabalhou por anos no Banco Nacional de Desenvolvimento, acho que essa é a tradução, né, do NBR, que é o Banco do BRICS. Ele é um cara que, além disso, ele ajudou a construir o BRICS. Lá no início, ele até fala, antes desse embate, como foi durante o governo Dilma, como a Dilma, diferente do Lula, entrava em campo, pra bater de frente e falar, não, velho, tem que sair. Enquanto o Lula fica aí fingindo que não é com ele. Veja o relato de um petistão mesmo, esquerda pra valer, do porquê ninguém respeita o Lula. Porém, eu pergunto a vocês, o que o Lula foi fazer na reunião do G7 O quê? no Canadá? O que ele ia fazer lá? Okay. Ele, o Modi e o Ramaphosa, os líderes do Brasil, Índia e África do Sul, foram lá para quê? Pra quê? Para botar azeitona na empada do G7. E você pensa que eles têm alguma efetividade? Lá nenhuma, eles não fazem parte da reunião principal. Não deve ter passado sem nota essa presença dos três na reunião do G7. Será coincidência apenas que esses três foram ao G7 e o líder da Rússia e o líder da China não vêm à cúpula? Abaixa o volume. Mas o Pepe Escobar fala assim, ó, não é. Bom, Pepe trabalha até na RT, né? Que é a mídia estatal russa. Então, se ele tá falando que não é, eu acho que ele sabe o que ele tá falando. Né? Então parece aí que os companheiros do BRICS estão meio chateados com o Lula, né? O vassalo do Biden. Mas deixa eu terminar. Então, esse é o primeiro ponto, a heterogeneidade do grupo que limita a nossa que limita a nossa ação. Tanto que o Grilo fala, né? O Pepinho dá uma risada de desespero e Elias parece coçar o pescoço em desconforto com a fala. Lula constrangendo os companheiros. Aí depois, eu acho que vai ficando meio tenso a discussão. Aí o Paulo Nogueira Batista Júnior começa a falar, não, porque o Lula é tipo o Pelé. Só que o Pelé tinha um Garrincha, tinha fulano, tinha ciclano, tinha... E o Lula tá jogando sozinho. Todo mundo só toca a bola pro lado, né? Aí fala, é sempre aquele papo que Lula tá tentando, é porque os outros estão apelando. Quem são os outros? Os ministros que ele nomeou e que ele pode demitir a qualquer momento. Só que o melhor vem aqui, ó. Parece até o Mike Baguncinha. A gente aqui, se ele não fosse tão careca, né, a gente tivesse a orelha maior, a gente podia até ser primo. Ele é feio assim como eu. Aí veja, gostei desse rapaz. Sindicalista, você vê, vai falar, sou filiado aqui, o sindicato dos petroleiros. Escute o que ele vai falar do Lula. Participo, né? Sou filiado ao meu sindicato dos petroleiros. A primeira questão que eu queria colocar para vocês é relação aí à margem equatorial, que há uma grande
o imperialismo yankee, né, através da Greenpeace, dessas ONG deles aí, estão de toda forma tentando aí impedir que a gente, né, faça todo o processo de pesquisa e coloque em produção essa nova fronteira aí de reserva de petróleo que a gente tem hoje, né? Enquanto já a Guiana Francesa, a colônia da França, ela está já em pleno vapor produzindo, a gente ainda está na fase exploratória, né? Os quinta coluna lá dentro lá do Ministério do Meio Ambiente do IBAMA estão fazendo de tudo aí para embarrear. Eu queria também colocar, né, porque um dos membros aqui da mesa falou o que o Lula estava fazendo lá no G7. Eu também queria acrescentar o seguinte: por que ele embarreirou a entrada da Venezuela, né, no BRICS? Por que fez aquela coisa, papel ridículo, né? Usou-se justamente o que você falou, que o consenso é para poder meio de emperrar as coisas. Quer dizer, chegaram lá e pediram que a nossa nação aqui, irmã, entrasse nos BRICS. É um parceiro aí, membro estratégico aí, no caso, né? Então, exatamente. Foi uma vassalagem completa ali com o imperialismo, entendeu? Impedir a entrada da Venezuela nos BRICS, embarrear. Você tá vendo? A tropa estava presente. Vassalagem do imperialismo. Isso, gente, é pra vocês olharem, sabe? E refletir sobre o mundo real. Não tenta pegar o Lula e encaixar numa caixinha de rótulos. Tenta entender o que é o Lula, o que ele tá fazendo. Isso não vai fazer o Lula uma pessoa boa, uma pessoa ruim. O Lula é uma porcaria no final do dia. Mas pra você entender o que tá fazendo no país. Por quanto tempo ainda assim, ainda vê a galera batendo muito na tecla? Lula, comunista, foi de São Paulo. Cara, tudo que o Lula vem fazendo não tá nessa direção. Lula tá apontando em outra direção. O que tá avançando no Brasil, não era Lula, em especial, é o que a direita chama de agenda globalista. É agenda globalista. Lula é um globalista. E aí eu falo pra vocês, tentem entender o outro lado. Porque na hora que você for fazer uma crítica, se você entende o seu coleguinha, você consegue fazer uma crítica, né, muito mais profunda e que vai machucar. Você fala que o Lula é um comunista, tá falando, graças a Deus que ele é um comunista. Porque ele espera que o Lula seja um comunista. Mas e quando o cara fala, né, você vê o que incomoda ele? Pô, Lula é o vassalo do Biden, vassalo do imperialismo. No final do dia, quem manda são os globalistas. Hoje no Brasil, quem manda são os globalistas. Isso não faz nenhum desses países do BRICS amigos do Brasil. Nenhum. O Brasil não tem nenhum amigo desse aí. Nenhum. Rússia, China, nenhum é amigo do Brasil. Não será amigo do Brasil. Não será, não vai para lugar nenhum. Agora tem que olhar. Quando você pensa, ONGs, quais são as maiores ONGs? As principais que atuam no país? Elas estão mais alinhadas, sei lá, ao Xi Jinping ou estão mais alinhadas ao Soros? Estão mais alinhados à Fundação Ford, né, os pesquisadores no Brasil que produzem relatórios sobre redes sociais, que querem interferir no PL 2630 das fake news para censurar todo mundo. São as pessoas ligadas ao Soros, à Fundação Ford, WWF, Greenpeace, etc. Tudo mais. Essas bolsas de estudo, a Fulbringer que recebia o SAID ou é o Xi Jinping? São diferentes, são movimentações diferentes. O que a China vem tentando fazer no Brasil é o quê? Comprar ativos nacionais. Comprar mina, reserva de urânio que tiver, comprar infraestrutura crítica como portos, aeroportos, estradas, fábricas. O interesse principal da China nesse momento é esse. Agora essa revolução cultural, toda desses globalistas miseráveis. Aí, o Lula pode não estar com prestígio aí, com a turma do BRICS, mas foi lá, né? Dar todo amor e carinho pra amiga Cristina Kirchner. Foi lá. Em prisão domiciliar. Aqui é golpe. Aqui é golpe, né? Bolsonaro não. Bolsonaro é o golpista, mas aqui é golpe, aqui é injustiça. E o Lula já tá vendo até pra conceder um asilo. É muita cara de pau, né? É difícil você não ter ficar com raiva de uma coisa dessa. Aí vem a Veja, pra falar o óbvio, depois de anos e anos e anos. E só falou por conta da The Economist. Carta ao leitor. Falta de direção. Discurso de nós contra eles de Lula não passa de uma tentativa rasa de atribuir a outros seus problemas, a sua ineficiência. O choque de realidade veio na forma de um artigo da respeitada revista britânica The Economist. Respeitada por quem? Por mim não é. Fez um balanço duro e preciso do saldo colhido por Lula
dentro desse plano classificado por ele de reposicionar o Brasil no cenário internacional. Segundo a reportagem em questão, Lula é incoerente no exterior e impopular no Brasil. O texto cita como exemplo a condenação do Itamaraty aos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã na direção contrária das posições adotadas pela maioria das democracias ocidentais. No cenário doméstico, a The Economist lembra a queda de popularidade do petista registrada em pesquisas recentes. Difícil refutar esconde fatos, mas o governo brasileiro resolveu passar um recibo de incômodo provocado, enviando uma carta em resposta à publicação na qual argumenta que Lula sustenta com coerência os pilares da democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo. O episódio ilustra a total falta de foco da atual gestão petista que resolveu brigar com a The Economist, enquanto lhe falta energia para encarar seriamente os grandes dilemas do país. O problema não está lá fora, está aqui dentro, sendo que o desgoverno só contribui para agravar a situação. Sem ideias novas, sem apoio no Congresso, sem um plano consistente para combater a inflação, o desarranjo das contas públicas, entre outras questões, parece ter restado a Lula engatar a marcha da recaída populista. Gente, o Lula foi eleito sem nada. Deram um cheque em branco pro Lula. Aí agora, é muita cara de pau. A imprensa tá tentando todo santo dia, o quê? Se descolar do Lula. Querem porque querem se descolar do Lula. E o pior é que vai ter trouxa que vai cair nesse engodo. Como mostra a reportagem da edição, o petista vem recorrendo com frequência ao surrado bordão de que as dificuldades atuais ocorrem porque governa para os pobres em um país no qual os ricos não querem abrir mão de seus privilégios. O discurso não parte de uma tentativa rasa de atribuir a outros os seus problemas, a sua ineficiência. Para quem deseja ficar mais 4 anos na presidência, isso é muito pouco. O relógio corre contra ele, pois o atual mandato cada vez mais se aproxima da reta final. Gastar esse tempo brigando com críticas justas da imprensa é a melhor forma de desperdiçá-lo. Agora isso é curioso, né? Bastou Lula, né? Porque você viu, teve essa reação da imprensa quando cortou no BPC? Teve essa reação da imprensa quando limitou a bônus salarial? Toda vez que o Lula faz algo que quem sofre é o pobre, a imprensa não fala nada. Mas abrir uma possibilidade desse imposto, né? Vai pegar também quem ganha dinheiro. Aí de quem tem dinheiro tem lobby. Quando teve a questão da taxação das blusinhas, a imprensa se comoveu? A imprensa emitiu opinião? Basta mexer no bolso de quem tem dinheiro que aí a imprensa começa a criticar o Lula. Curioso esse duplo padrão. Aí, a turma do Globo News, né? A Pamela da RT ali no São Paulo, a gente comentou ontem, aquela matéria do Jornal Nacional, comentando, né, sobre o Gabinete do Amor. E aí o Otávio Guedes, ele ia fazer uma certa análise do que estaria por trás dessa estratégia do PT. E eu acho que ele conseguiu captar algumas coisinhas. Tá certo que tem uma grande cara de pau, que é o que a Pamela destaca, né? Saímos muito rápido do que chamavam de discurso antidemocrático para discurso antipolítica. Quando é direita, é ataque antidemocrático, né? É proibido, é crime, tem que meter na cadeia quando critica o parlamento. Quando é esquerda, não é discurso de antipolítica. Notório é o fato de que não falam sobre o gabinete do ódio petista, né? Esse é profissional, organizado. Rapaz, tem site que você poderia rastrear IP, donos. Até já foram atrás disso, né? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, não. Mas veja só esse daqui. Vamos ouvir uma parte. Não sei se a gente já ouviu todo, que depois ele começa a meio que se repetir. Os discursos, eles são iguais. Então, antes de analisar um por um, eu queria analisar com você ricos contra pobres. Não é discurso, é a essência do PT. O PT explica o mundo pela luta de classes, tanto que é a partir dos trabalhadores para se contrapor à ideia de patrão. Então, essa história de ricos contra pobres é a visão de mundo do PT, né? Isso é uma coisa. O que o PT está tentando resgatar é ser um discurso antissistema. Olha, eu sou contra o sistema. Qual é o sistema? O sistema é bilionários, bets, big techs e bancos, né? Não tem big tech, mas é bancos, mas também pode botar big techs. Então, esse é um discurso que o PT tenta retomar a bandeira de antissistema da extrema-direita.
Agora, qual é o risco disso? Então, assim, rico contra pobre, a ideologia, a visão do mundo do PT, isso não vai mudar. Isso é dele. Está na essência, está na certidão de nascimento, que diz que é um partido que vem representar os oprimidos do sistema capitalista. Então, esquece. Rico e pobre é a essência do PT, a certidão de nascimento. O que está em jogo é a luta pela bandeira de antissistema, né? A esquerda, que está no poder há mais de 3 décadas, pelo menos, voltar a ter um discurso antissistema, que hoje é da extrema-direita. Qual é o risco disso? Esse discurso antissistema, ele resvala num discurso antipolítica. E quando se tem o discurso antipolítica, historicamente no Brasil, quem chega ao poder são os militares ou a extrema-direita, nunca a esquerda. Nunca a esquerda chegou ao poder com um discurso antissistema. Então vamos ver, eu queria que voltar ali. A esquerda nunca chegou ao poder com discurso antissistema. Como é que Lula chega ao poder? Baixando a cabeça, cartinha para o povo, Zé Alencar de vice, Henrique Meirelles do Banco Central, traindo toda a esquerda brasileira, deixando de ir para o Fórum Social Mundial para ir no Fórum Econômico Mundial. Vai lá, Folha de São Paulo. Tá lá no Atlas, em junho ou julho de 2023 tem essa história. Mas abre aí o site da Folha de São Paulo, abre a Biblioteca Nacional, pesquise Lula, crítica, Fórum Econômico Mundial. Você vai achar várias matérias da época, ali, 2003, janeiro de 2003, onde petistas graúdos esperavam que Lula desse uma banana. Porque, inclusive, durante a campanha de 2002, o Soros fez campanha contra o Lula. E aí o Lula vai beijar a mão do Soros, né? É assim que o Lula chega ao poder. Deixando claro que ele é do sistema. Ele é do sistema. Ele é do sistema. Nenhuma força antissistema de esquerda existe nesse país hoje. Nenhuma. E olha o que o PT está percebendo? Que o caminho é exatamente isso. É o antissistema, porque o povão não aguenta mais. Aí, curiosamente, já está pronto. No mês de junho, o que a gente meio que comentou no Atlas, né? Vai ter um capítulo que eu nomeei. Cadê? Assim, ó. Eu nomeei de O Prelúdio da Sétima República. Eu falo assim, a Sexta República caiu. A sexta é essa última que começa, a redemocratização. Estamos chegando ao fim. Aí eu começo falando, é hora de dar tchau para FHC, discutindo sobre, cara, tem que esses dogmas que regem a sociedade brasileira já envelheceu, não dá mais. 2, existe um outro caminho, não precisa seguir só por esse, aí falaremos sobre isso. Aí eu venho, os no plural, antissistema e o futuro. Porque o futuro aponta para isso. Aí eu comento sobre corações se abrindo, que eu sinto que isso, eu vejo isso acontecendo. A quantidade de pessoas que vêm procurando, acho que é a prova disso. Depois, na verdade, antes tem os novos caminhos de Eduardo, mostrando alguns posicionamentos que Eduardo veio tendo, que eu achei bem interessante. No final, a briga do Trump com Elon Musk, também acho que marca esse momento. Então tá aí, a Globo sabe isso, e ela tá preocupada com o quê? Esse caminho, beleza, tem apelo popular, mas existe um risco deste discurso, inclusive, ser capturado no meio do caminho pela direita e se virar contra o próprio Lula. Então tô fazendo aposta. Tá fazendo aposta. Se bem trabalhado, esse discurso pode cair na mão da direita. Porque a direita, por essência, é antissistema. E aí? Eu vou mandar o vídeo completo do Otávio Guedes, porque depois vai começar falando, ele mostra as preocupações dele, do antissistema, da antipolítica. Só um parênteses aqui bem rápido sobre a Globo, né? Globo lucra mais durante o governo Lula. Estou chocado. Eu estou chocado. Assim, eu jamais esperaria que isso fosse acontecer, né? Que a Globo ia ganhar bilhões, né, no governo Lula. Quem poderia imaginar, né, Vinícius? Quem? Nossa, quem poderia imaginar? Aí a mesma Globo, que tá falando sobre isso, com o Otávio Guedes, ele tá mandando aviso, ataques ao Congresso são inaceitáveis. O parlamento não é imune a críticas, mas ele tem legitimidade e papel essencial na solução dos problemas. Beleza, né?
Menos mal são ataques. Menos mal são ataques. O que está sendo feito nesses vídeos com inteligência artificial, disparados em massa, né? Um negócio assim meio robotizado. Aí que vem o que eu falei para vocês na introdução. A turma do bastidor teve com exclusividade acesso, né, a um conteúdo que está circulando entre os petistas graúdos, que está ali, né? A ofensiva petista nas redes. Saiu ontem. O PT preparou uma ofensiva digital para alavancar a popularidade de Lula e atacar o Congresso na linha do conflito pobres versus ricos. Circula entre membros do partido uma campanha publicitária prevista para estrear na próxima semana. O bastidor teve acesso com exclusividade ao conteúdo. O documento distribuído pelo alto escalão petista tem 28 páginas. Nele são descritos os objetivos da campanha digital e orientações sobre como, né, sobre os discursos da oposição que devem ser desconstruídos e de que maneira isso deve ser feito. O slogan será: "Você cresce com o Brasil, a figura central será o Lula". O partido traçou um plano de ataque e defesa contra adversários políticos nas redes sociais. O mote da nova campanha será justiça tributária, mas os principais alvos serão o que a legenda chama de extrema-direita, além de parte do Congresso. O espírito é o mesmo dos vídeos pela taxação dos BBBs, bilionários, bets e bancos, que vêm sendo divulgados desde semana passada. No documento, o partido afirma que é preciso fazer a defesa do imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000 por mês e da taxação das bets como formas de tributar os mais ricos. A ofensiva vai enfatizar que é uma disputa pelo orçamento entre o governo e a extrema-direita. O texto afirma que os principais objetivos são pressionar o Congresso a aprovar medidas de interesse do Planalto e engajar a militância de esquerda. Embora não tenha assinatura da SECOM, o Sidônio, marqueteiro do PT, foi consultado. E o bastidor termina falando que foram definidos 3 públicos-alvos para a campanha. Então você vê que o negócio é estruturado. Base lulopetista. E o que é que eles querem? Fala para a base, para a militância. Conteúdo e argumento para defender as medidas governistas. Colocar a militância a par do que está acontecendo e municiar com informação. A direita tem isso? Se dependesse do Eduardo Bolsonaro, tinha. Ele comenta sobre isso no CIPEC, né? Existe a fundação do PL. O que foi feito aí nesses anos? O que foi feito, da Lima, nesses anos, hein? Segundo grupo, a classe média desencantada, que quer ver resultado no bolso. E terceiro, as classes D e E, que são beneficiadas por programas sociais, mas vulneráveis à desinformação. E somado a isso, o PT ainda está, né, dando suporte jurídico a influenciadores que apoiarem a campanha. Não só agora. O foco principal é nas eleições. O PT vai dar suporte jurídico para blogueiros e influenciadores digitais que apoiarem a campanha que o partido vem desenvolvendo nas redes sociais para tentar convencer a sociedade de que o governo Lula está empenhado numa batalha contra os ricos e em defesa dos pobres. O partido da Fundação Perseu Abramo decidiu lançar o projeto Pode Espalhar, voltado à formação de uma rede articulada de influenciadores digitais alinhados com o governo do presidente Lula. O presidente da Fundação, Paulo Okamoto, afirmou que será formada uma equipe de advogados e orientadores, especialmente durante o período eleitoral, para garantir a segurança jurídica dos militantes. Aspas. Vocês podem dizer, o governo do Lula é um governo que eu gosto, isso não é campanha antecipada. Se precisar de advogado, vocês podem acionar nossa rede que vamos tentar providenciar orientação ou defesa, garantiu Paulo Okamoto. 2022, rapaz, não vem nem alguém perguntar se estava tudo bem, para dar um tapinha nas costas. É só e-mail atrás de e-mail. Né? Sem você é de direita, é só notificação atrás de notificação. E aí, né, o tratamento é diferente. O PL tem mais fundo partidário que o PT e Duda Lima não conseguiu fazer nada similar a isso. Por que eu falo porque tá na mão dele. Porque está na mão dele. Duda Lima, eu vou te encher o teu saco, cara, dia sim, dia também. Aí, né? Você compara a diferença. Eduardo tá tentando tirar uma coisa do papel, fazer uma coisa mais organizada. Mas fica difícil, né? As preocupações do pessoal no final do dia é só eleger. É só a máquina de eleição. A turma chega assim, ó, você tem Bolsonaro,
vamos sugar de Bolsonaro até quanto dá e depois a gente resolve. Não tem uma preocupação real assim, ó. Cara, vamos melhorar o Brasil? Vamos tirar o Brasil de onde ele está hoje e levar para um lugar melhor? Vamos criar realmente assim um grupo estruturado, com início, meio e fim, com ações reais, sabe? Com formação de base real, não só base de eleitor, mas até uma base de militância mais organizada, sabe? Uma base intelectual, uma verdadeira formação. Pro cara que entrar, vereador, deputado, saber minimamente o que fazer. Ajudá-lo na hora de montar uma equipe de assessores, o que fazer, deixar de fazer, aprender com os erros que já foram cometidos e com aquela vivência que você tem aí, né, diversos parlamentares que já estão no seu segundo mandato, terceiro mandato, que são direito e sabem o que é esse direito nesse país. Mas não, né? Isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Enquanto os petistas fazem a festa, tem apoio jurídico, os bolsonaristas recebem um aviso. Inquérito que mira bolsonaristas será mantido porque fatos se multiplicaram. Então, ano que vem o petista joga com ajuda jurídica. E ano que vem é o ano que os bolsonaristas jogam com a justiça na cola deles. Já se preparar, pensar, né? Relembrar como foi a última eleição, os acertos, os erros, como se blindar de algumas coisas. Não vai ser impossível se blindar de tudo. E é isso, né? Sobreviver. Sobreviveremos. E aí o nosso amigo Danilo Thomas diz, né? Quem mais ataca o direito social no Brasil não é o Congresso, mas o Supremo, de quem a esquerda se tornou paquita. Gabaritou, né? A esquerda brasileira realmente virou paquita da Suprema Corte. Mas enfim, vamos falar do Eduardo, do Jair e das confusões que envolvem a direita. A começar com essa nota, né? Paulo Capello já mandou logo cedo. Supremo reagirá se Bolsonaro receber indulto de Eduardo Tarcísio. Essa era a manchete. Aí eu fui pegar o texto e eu já vi ali algo curioso, né? O Caiado. Também até o Caiado, se o Caiado der também, rapaz, também vai tomar. Aí você vai entender o porquê, né? A corte planeja anular com base na mesma justificativa usada para derrubar o perdão com o cidadão Daniel Silveira. Seria uma aliança entre os políticos, né? Vocês são amigos. Vocês são amigos. Então, o amigo não pode dar indulto, não. Beleza. Esse é o Brasil, né? Isso porque Bolsonaro, né, é o vendido. É o vendido. Bolsonaro que é o vendido. Tá bom. Paulo Capello também publicou esta nota. Eduardo se diz 100% pronto para disputar a presidência. Diz que a prioridade não é garantir as sanções, mas tá aí. Tá na pista. Se precisar, ele tá pronto. Vem aí como vice do Jair, vamos até o fim. Se não der pra ser o Jair, vamos de Eduardo. Mas tá aí. E tem uma galera que não quer Eduardo de jeito nenhum, né? Tem uma galera que não quer Eduardo de jeito nenhum. Gente, esta é a notícia original. Esta é a notícia original. Saiu na Bela Megali. Eduardo Bolsonaro teme que a anistia enfraqueça sanções contra ministro. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu já falei várias vezes, mas tem gente que às vezes não compreende. Jornalistas como Bela Megali, Lauro Jardim, Mônica Bergamo, eles podem falar algo que não é real, mas eles não inventam. É porque alguém falou para eles e falou assim, eu compro isso. E a classe política, quando lê uma notícia dessa, por exemplo, esse fato é mentiroso. Eduardo não fez chegar no Hugo Mota um pedido para que o projeto de anistia não fosse apreciado até as supostas sanções serem aplicadas. Hugo Mota sabe que isso não aconteceu. Os aliados de Hugo Mota sabem que isso não aconteceu. E se eles sabem que isso não aconteceu, e sabem, porque os políticos sabem mais ou menos quem se comunica por onde, tem um núcleo aí, né, de um estado do sudeste do PL que se comunica bem com a Bela Megali, um estado que tem costa, né, pra gente reduzir, tem costa, né, ele tem aí acesso ao litoral e tem uma parte também Brasília, não tem,
Aí que tem, viu? E eu digo pra vocês que tem um cara aí que sabe, se você perguntar pra ele, ele vai saber quem foi que plantou essa tabela Megali. Ele vai saber, porque ele também tem muito acesso na imprensa. É por isso que eu falo, porque eu sei, porque eu acabo escutando e eu fico puto da vida, né? E aí, então, pense no seguinte, né? A classe política sabe que isso é mentira. Então, a classe política analisa isso como que, olha, podemos seguir avançando com o nosso plano político para 2026, porque nosso parceiro lá no PL está trabalhando ativamente para minar a força de Eduardo Bolsonaro dentro do partido. Esse é o objetivo da nota. É queimar Eduardo Bolsonaro perante a militância, que é quem o apoia. Você, Duda Lima, que é muito bom, né? Implantar notas na imprensa e tem acesso à imprensa, você podia ser o primeiro a tentar desmentir isso daqui, né? Achar uma entrevista para Eduardo, colocar a resposta do Eduardo para frente, usar as páginas oficiais do PL para falar que é mentira. Né, Duda Lima? Você podia falar com o Altineu também, né, Duda Lima? O Altineu, que é líder do PL. Porque ele é líder do PL, né? Não é porque ele tá envolvido, não, porque ele é líder do PL. Também podia falar, né, Duda Lima? Vamos todos fingir que somos idiotas, Duda Lima. Todos nós. Aí Eduardo vai comentar sobre isso. Meus amigos, a gente sabe que correr atrás de punição por o maior ditador do Brasil não seria fácil. Está circulando agora na imprensa que eu sou o responsável por travar a anistia no Congresso. Quem dera eu ser tão poderoso assim. Se depende só de mim, estou fazendo um vídeo aqui para vocês, está autorizado o Congresso. Pode fazer a anistia andar, combinado? Mas na verdade o que tem por trás disso é uma tentativa de jogar o público que eu tento ajudar, são os injustiçados, presos pelo 8 de janeiro principalmente, e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não se resumem somente ao pessoal do 8 de janeiro, mas estão querendo jogar essas pessoas contra mim. Como se eu estivesse travando a anistia, cego, querendo sancionar o Alexandre de Moraes. O meu desejo não é de vingança. O meu desejo em punir o Alexandre de Moraes, fora do Brasil, porque no Brasil eu já não tenho mais esperança de que a justiça aconteça, é justamente para brecar, para parar com o seu ímpeto persecutório. Primeiro de tudo, eu não sou tão poderoso assim. Se eu realmente mandasse na pauta do Congresso, sequer Daniel Silveira estaria preso. Quanto mais, atrasar o projeto de anistia. Mas a verdade é que não estamos falando de anistia. O que o Congresso vai fazer, já que tem um Supremo Tribunal super poderoso e hipertrofiado hoje, é uma anistia light. É redução de pena. Essas pessoas continuarão sendo condenadas, numa situação, eles vão despiorar a situação dela. Que eles vão pegar elas e colocar num semiaberto, vão colocar em outros regimes e assim por diante, mas continuarão condenadas, continuarão sem passaporte, continuarão com contas bloqueadas, sem redes sociais, alguns com tornozeleira, e o que eu quero é a justiça plena. Então, por favor, principalmente as pessoas que são jornalistas, profissionais da imprensa, tô vendo muita gente falar besteira, inclusive dizendo que eu tô numa vida boa aqui. Se você tá numa vida boa, você faz uma mala de 7 dias, vai passar o carnaval em outro país e descobre que você não pode voltar para casa, que estão botando 12 anos de cadeia nas suas costas, que é o meu caso aqui, junto com a minha família. Mas tenham mais responsabilidade, porque a gente está passando por um momento muito sério. Parece até que vocês estão querendo enganar as pessoas, como se estivessem chegando agora no jogo para dizer, olha, o Congresso só não aprova anistia porque o Eduardo Bolsonaro não deixa. Pelo amor de Deus, o que eu quero é sancionar o Alexandre de Moraes para ter os instrumentos necessários para libertar o Congresso e permitir que o Congresso faça uma anistia verdadeira. Não, esse meio termo que estão tentando buscar, de maneira até meritória, é verdade, sim, para segurar um pouco, para despiorar a vida dessas pessoas condenadas injustamente, mas que não soluciona a vida delas. Isso daí é o que está nas tratativas. Mas finalizando, já que depende só de mim, como estou apresentando o tema para fazer a anistia, tá autorizado, podem fazer a anistia, tá? Quando pensou Eduardo liberou, vamos botar pra andar. Você vê que esse tipo de coisa, velho, sabe? Nossa, e o pior, esses heróis da terceira via, eles ainda saem deixando as digitais pelo caminho. Eles saem deixando as digitais pelo caminho. Porque não deu muito tempo, as mesmas pessoas voltam, as mesmas pessoas que plantaram no anterior, o cenário em que o PL de Bolsonaro acredita que Lula desistiria da presidência.
Olha que se a galera gritar demais, vai capaz até de sair foto aí de almoço. Pessoas do PL com Bela Megali, viu? Vocês ficam quietos. No grupo do ex-presidente. No grupo do ex-presidente, né? No grupo de Bolsonaro. Tá bom. A candidatura de Tarcísio é vista como o único caminho com potencial fazer com que Lula desista da corrida pela presidência 26. Rapaz, é incrível como o discurso do Duda Lima é reproduzido na imprensa. Porque eu até falei sobre isso na temporada, que ele sai falando pra todo mundo que não, que o importante é derrotar o Lula, porque o Tarcísio até não, Lula não vai nem querer disputar. Até é curioso isso, Duda Lima. Como o teu discurso, cara, parece que faz pra te prejudicar, né, Duda? Porque tu jamais faria uma coisa dessa. Já os bolsonaristas acreditam que se Tarcísio se lançar, terá o apoio dos demais governadores, né, todos juntos. Então, no PL, existe a expectativa de que, mesmo todos eles sendo de siglas distintas, abrirão mão de concorrer contra o governador de São Paulo e até integrarão sua campanha. O cenário traçado, inclusive, é que alguns deles façam parte de uma eventual gestão de Tarcísio como ministros, caso seja eleito. Eita, vou acordar, pai, tá até dividindo o cargo. Eita, bicho. Essa matéria, ela não é pra vocês. Essa matéria é só a classe política, conversando entre si. Porque tem coisa que você não vai fazer um tweet, né? Tu acha que o povo vai fazer um tweet falando o que quer, o que deixa de fazer? Você fala acenos, difusos. Você fala no privado, fala, não, vou botar na imprensa. E você vai contando a sua história. No PL, a avaliação é que se houver um apoio em massa em torno de Tarcísio, tanto de partidos do Centrão como dos governadores, Lula pensaria 2 vezes antes de arriscar ser derrotado na última vez que concorrerá à presidência. Eu não aguento, viu? Eu não aguento. Aí, por causa disso, vocês querem me emburrar, eu ficarei emburrado. Muita gente ontem comentou sobre a participação do Tarcísio lá no Fórum de Lisboa. Eu vou botar aqui um pedaço de uma das falas dele, né? Ele foi, inclusive, aplaudido lá quando foi apresentado como presidenciável. Aí foi ovacionado. Vamos ver aqui um pedaço da fala do Tarcísio. Falando com relação a painéis. E a gente exibe um trecho da fala de um deles. Com relação à nossa nossa aproximação ou não com determinados países, em especial China e Estados Unidos, eu acho que a gente tem que fazer o que a diplomacia brasileira sempre fez, né? Se pautar pela neutralidade e olhar o interesse nacional. Onde está o interesse nacional? Onde reside o interesse nacional? Porque não existe amizade entre os países, existe interesse. E agora nós temos a guerra de tarifas Estados Unidos-China, nós estamos vivendo ou caminhando uma situação de desglobalização, como alguns colocam, e, de novo, isso... Quem usou esse termo de desglobalização foi o André Esteves, só para te relembrar, Tarcísio. Abre uma série de janelas de oportunidades para nós, se a gente souber canalizar energia para aquilo que são as nossas vocações. E eu destaco pelo menos 3 grandes vocações. A vocação da biotecnologia, a vocação da economia do conhecimento e a vocação da transição energética. E se a gente usar a nossa energia, a gente tem condição de se sair bem nessas relações com China e com os Estados Unidos, né? Defendendo aquilo que é o interesse brasileiro, aquilo que é o interesse nacional. Beleza, discurso sem sal, sem açúcar, meio cheio de platitude, só que eu acho complicado, né? O Tarcísio participou até de um painel que era sobre questão de blocos militares, que eu acho que tem tudo a ver com questão de soberania nacional. E aí você fala do interesse nacional, e na mesma frase você fala de transição energética, baita pauta furada, baita pauta globalista, sabe? Que no final do dia é só trava atrás de trava contra a economia nacional, contra o país, né? Então eu acho que precisa, com todo respeito, irmão, tem que estudar mais um pouquinho, sabe? Abandona, irmão, essa agenda verde, abandona a agenda SG. Sei que a Faria Lima adora, sei que o André Esteves adora. Abandona isso. E, enfim, eu critico o que está sendo dito. Eu vi muita gente reclamando do Tarcísio, por exemplo, dele ter ido pro fórum. Cara, eu acho que tem que ir. Se me chamasse, eu ia. Pra mim, o problema, gente, na vida, não é você ir no lugar, participar de uma entrevista, de um bate-papo, qualquer coisa. Pra mim, o problema é o que você fala ou deixa de falar. E aí, aquela relembrar e viver, pra vocês verem como por exemplo, vou dar até um exemplo.
Ao invés de falar de transição energética, cara, por que não foi lá falar da margem equatorial? Margem equatorial é muito mais importante. Aproveitar esse momento, explorar realmente petróleo com tudo, lucrar, né? O Brasil tem tecnologia para isso. Falar de outras coisas também ligado à soberania. Mas enfim, aproveitar esse momento para falar sobre isso de coisa. E aí, para vocês verem que eu estou no mesmo lugar, né? A onda vem e volta, eu tô parado no mar, no mesmo lugar, esperando alguém vir me salvar. Hoje, episódio 2079. No 1784, época de eleição, né? Era setembro. A bandeira da ONU no fundo, né? A NJ Estados Unidos defende o Twitter. Janones, Lula, ONU e Agenda 2030. O que a gente falava lá atrás, no 1784? Temos um vídeo. Esse episódio foi ao ar em 13 de setembro de 2024. Então eu estava comentando na época. Foi mal. Bota aqui do início. Vejam só. Enquanto o Marçal tá aí falando de carne sintética, o aliado dele, o braço direito, tá falando de crédito de carbono. Vou mostrar aqui pra vocês. Aconteceu lá em... Esse aqui foi tempos atrás, né? Teve aquele fórum de Lisboa. Comentei pra vocês. Eu espero um dia de coração, participar de uma parada dessa. Desse aí específico. Quero ter voz, poder entrar nesse tipo de discussão, tá nesse tipo de ambiente, pra ser ouvido e tentar defender realmente coisas que vão trazer algum tipo de melhoria pro Brasil. O Arthur, lá do Quinto, amigo meu, que até sabatinou comigo a Marina Helena, o Arthur participou. Eu quero mostrar aqui para vocês só um trecho da fala do Arthur lá no fórum do ministro Gilmar Mendes. A lado dele... Vamos aqui só ouvir, por favor, falar isso. Quem tá do lado dele é o presidente da CVM, que até aparece em alguns escândalos nos últimos dias, né? Porque tem o irmão dele aí que é sócio do BTG. Eita, tretas. Então a gente tem que perceber que o que está sendo discutido é, de fato, uma barreira tarifária, uma barreira regulatória que pode colocar o desenvolvimento de algumas empresas no mercado brasileiro e fora, sujeito a um atraso ou a impossibilidade de desenvolvimento, salvo um custo muito elevado de investimento para que ele possa sair daquele lugar. Essa discussão o Brasil tem que ter. Em que momento essa pletora de regulamentações que estão sendo feitas vão, de fato, ferir a nossa soberania? Eu quero lembrar aos senhores que somente ano passado foram emitidas, entre legislação, diretrizes normativas, 2.600 regulações na ONU sobre mudanças climáticas. 2.600. Então a gente começa a perceber que não há problema algum, e é importante, nós mudarmos o sistema monetário, é uma discussão madura, é uma discussão que nós temos que entender como ela se dará. Está sendo construído um modelo paralelo do sistema monetário baseado em preço para um sistema monetário baseado em energia, mas será que nós estamos discutindo do ponto de vista da legislação brasileira, das empresas brasileiras, dos recursos naturais brasileiros, de fato, uma estratégia de país que preserve a nossa indústria e possa desenvolver realmente o Brasil? Essa é a questão que se permanece. E veja, olhando a lápide a questão do crédito de carbono, para entender, quando a gente fala do sistema de crédito de carbono, nós estamos falando de sistemas energéticos. E é por isso que nós estamos vendo uma aquisição e um movimento de grandes fundos soberanos no mundo sobre sistemas energéticos, concessão de petróleo, compras de empresas de transmissão de energia, água, apenas infraestrutura. Recentemente eu dei uma palestra nos BRICS e falei que a empresa Dubai Ports, por exemplo, tinha já comprado algo em torno de 15 portos em torno da África e tinha feito, que é de Dubai, basicamente, circunscreveu a África para ter acesso à infraestrutura de portos e poder escoar os seus produtos. A questão aqui é a seguinte: o Brasil tem recebido não só investimentos diretos, mas investimentos de fundos soberanos, que muitas vezes recorrem, em conjunto com investimentos de fundos soberanos, à arbitragem, saindo, de certa maneira, do ordenamento jurídico brasileiro, levando essa discussão para outro campo. Só que é um fundo soberano, e um fundo soberano que não tem as mesmas características do investidor comum. Termino aqui o meu tempo, mas para dizer o seguinte: a minha mensagem é: nós temos que entender não só as oportunidades que estão sendo discutidas, mas os motivos e a natureza e substância econômica dessas oportunidades, para que o Brasil possa se posicionar e, de forma correta, participar do mercado global, mas de forma ativa e podendo realizar o seu potencial, não apenas como fornecedor de matéria-prima, e está sendo aí, de fato, né, um comportamento determinístico ao subdesenvolvimento ou à inviabilidade das empresas brasileiras competirem no exterior. E talvez seja uma grande oportunidade da CVM e da FEBRABAN e das indústrias e do setor jurídico de discutir isso para preservar nossa economia, as nossas empresas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. No final, o Arthur ainda cobra, né? Que a CVM, a FEBRABAN e o Judiciário Brasileiro discutem essas coisas para ajudar o Brasil. É um sonhador, né? É um sonhador. A chance zero dessa turma estar do lado do Brasil. O objetivo deles é manter o Brasil uma colônia. Essa é a linha política que eu acredito.
Essas são as pautas que eu acho que são importantes para o Brasil, né? Na verdade, essas pautas não, nesse caminho, essa abordagem. Você pode me apontar um empresário contra em 2030? Tá bom. O Arthur é empresário, ele tá contra em 2030, Marçal. Quem tá a favor da Agenda 2030 é essa aqui, ó. Ilona Zabó. E aí, a notícia na sequência do vídeo era margem equatorial. Então, assim, eu falo e eu mostro. Ah, não dá pra ir nesses eventos e coisa. Cara, não é pra... Gente, não é pra bater de frente. Não é pra xingar ninguém. Não é pra ofender. Não é pra colocar dedo na cara. Mas é falar das coisas, pô. Eu acho que... Enfim, né? Eu quero que alguém fale sobre o meu viés. A forma que eu enxergo o mundo. Eu acho que Eduardo Bolsonaro, se fosse convidado para um evento desse, não ia ficar de minhas palavras. Como o Arthur mesmo falou, pô, é muito bonito, bacana ficar falando, né, das oportunidades. Não, as oportunidades... Mas não é só falar das oportunidades, é entender por que existe essa oportunidade. Por que existe? Por que o mundo está desglobalizando em São Paulo? O que é que está acontecendo? O que é que tem por trás disso? Olha, essa desglobalização é porque os estados estão começando a compreender que eles precisam se reindustrializar. Eles estão começando a compreender que não é só o preço mais barato, mas que eles precisam ter dentro do seu país, né, uma sociedade economicamente forte. Uma grande massa de classe médias que dê dinamismo ao mercado interno, que não fique só dependente, né, de fatores externos, que não é só o preço mais barato. Hoje já tem conceitos como friendshoring, nearshoring, né, outras coisas que, opa, peraí, a gente tem que rever como as coisas estão acontecendo neste Brasil e no mundo como um todo. Então tá aí, né? Este ano o Arthur não teve espaço, né? Talvez porque não rezou a cartilha ano passado. Mas é isso, né? E numa boa, gente. Dá pra ir nesses locais, é isso. Mas o pessoal fica naquela... Bibi. Tá ali, ó. É o que eu esperava. Deve ser por isso que não chamaram... por isso não chamaram Eduardo Bolsonaro. Chamaram Eduardo, o Jair Bolsonaro também. Acho que Bolsonaro é um exemplo de quem sempre se pautou pelo interesse nacional. Na hora que o bicho pegou, que ficou aí todo mundo gritando blá, 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 pra um lado, blá, 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 pro outro... Os próprios liberais, o próprio mercado torcendo o biquinho, a direita também, mas falou, irmão, a gente precisa de fertilizante, viu? Eu vou garantir o fertilizante pro Brasil, tô nem aí de onde tá vindo, eu vou garantir que tenha fertilizante no Brasil, pro agro não quebrar, pra economia, né, não ficar pior do que já tá e pro povo continuar comendo. E vida que segue. Então, eu esperava esse tipo de coisa, né? Aí, só pra pegar o gancho, né? Aquele vídeo, a gente tava falando do Marçal na época, foi quando circulou um vídeo do Marçal defendendo carne sintética da JBS. Cadê o Marçal, gente? Cadê o Marçal? Ali, ó. E agora? Fiéis pagam 20 mil reais para serem batizados por Pablo Marçal no Rio Jordão. 20 mil reais para te batizar. Qual a igreja que cobra 20 mil reais pelo teu batismo? O Pablo Marçal é mais badalado que os padres e pastores. E teve gente na direita que destruiu o Bolsonaro em nome desse cara. Que dava view, dava like, dava pix. Ave Maria. Envelheceu bem, viu o apoio de vocês a Marçal. E todo mundo paga de louco. Aí voltando. Notícia de agora. Notícia de agora. Justiça Federal retoma a suspensão da licença para a BR-319. Uma discussão sobre blocos militares, futuro aí do mundo. Acho que era um típico assunto que o Tarcísio, enquanto ex-ministro da Infraestrutura, poderia abordar. Ainda mais porque é uma decisão que vem de um recurso do Observatório do Clima, uma ONG criada em 2006 após uma reunião da USAID. O Observatório do Clima é resultado da USAID no Brasil. Lá no relatório da USAID de 2006. A única via terrestre que conecta Amazonas ao resto do país não tem asfalto. A estrada existe, mas não deixam asfaltar. Aí você vê, né? A direita vence com folga com Tarcísio, mas tem boas chances de perder com este panaca. Tem de ser muito burro para fazer isso. Este é o problema. São. Quem que diz isso? O amigo do Deltan Dallagnol, o Léo.
Mas não pode cobrar o Deltan, porque senão eu tô dividindo a direita. A união da direita só vale quando é pros outros. Quando é com os Bolsonaro, é só paulada, é só crítica, é só difamação, calúnia, é o tempo todo isso. Ninguém chega... Por que ninguém chega? Por que o Deltan Dallagnol não chega por lá e fala, Léo, vamos unir a direita, é momento de união? Por que o Marcel Van Hatten também não fala que também é amigo do Leonardo Lopes? Tô falando dos amigos mesmo, que é amigo, não é que segue rede social não, que é amigo. Vai lá, cara, fala com o amigo de vocês. Aí o carapuça diz, né, tradução, com Tarcísio eu tenho chance de morder um carguinho dos meus amigos de sauna do PSDB, PSD, PSB, mas com Bolsonaro eu não terei teto pra mamar. Liberal só odeia o Estado quando está mamando. Aí o Mafinha e a Elis ontem comentaram um pouco sobre o clima nas redes sociais. Às vezes você não está nas redes sociais, mas, sei lá, se pergunte, né? Por que alguém estaria escrevendo isso, né? O que é que está acontecendo nas redes sociais que faz com que o Mafinha queira escrever que todos os Marsaletes estão contra a ideia de ter um Bolsonaro no Planalto? É o que eu dizia lá atrás. A melhor coisa que existe é separar mesmo a direita. E separar a direita significa não se intrometer nas suas articulações. Se quiserem votar no Marçal, no Van Hatten ou em quem quiserem, votem e façam a campanha de vocês. Mas isso também quer dizer que parem de querer mandar na vontade do Bolsonaro. Vocês não são bolsonaristas, são de direita, eu reconheço, mas não são bolsonaristas. Então deixe isso claro, pô. Como tantos outros, e sejam felizes. Não vai perder amizade nem nada, só sejam honestos. E Eduardo Bolsonaro 2026, toca o barco aí de vocês. Ano que vem vai ser briga atrás de briga, briga atrás de briga, e só vão puxar o nome da direita para se autoproteger, enquanto seguirão destruindo Bolsonaro como fizeram nas eleições municipais de 2024. E a Elisa diz, a turminha que está desesperada para escolher o novo nome da direita precisa lembrar de uma coisa simples, sem Bolsonaro, nenhum de vocês seria ouvido nem pelo síndico do prédio. Querem decidir no grito, na conveniência, quem é do Bolsonaro... Quem é do que Bolsonaro construiu com sangue, suor e atentado. Mas sem a base que ele levantou, vocês não passam de figurantes ansiosos por manchete. Parem de fingir que vocês são protagonistas. Vocês sempre chegaram depois e ainda querem ditar o roteiro. Respeitem a história. Isso é nojento. Eu comentei sobre isso, né? Ontem, mostrando lá com o Emílio. Eu mandei uma mensagem para o Emílio falou ao vivo no programa. E eu lá fiz um tweet que eu acho que eu tô agradecendo, né? Você vê o tom. Grande Emílio. A mentira do Siqueira foi ter dito que os filhos, no plural, de Bolsonaro, votaram a favor do Dino. Além de só um poder votar o Flávio, ele votou contra. Obrigado pelo carinho e atenção. Ele tá lendo a mensagem que eu mandei pra ele. Aí olha o tipo de mensagem que eu recebo. Gente de direita. É perfil de direita. Parabéns, Kim. Pegue o detalhe do plural mesmo e promova o linchamento do cara do Emílio. Eu tô promovendo o linchamento do Emílio, eu tô agradecendo o Emílio. O errado não é o Siqueira que mentiu. O errado sou eu que estou desmentindo o Siqueira. Eu tenho que deixar os Bolsonaros serem destruídos. Eu que sou o errado. Todo mundo com um pingo de interpretação entendeu o que ele quis dizer e está correto. Correto, que Bolsonaro é um frouxo, que se vendeu, porque tem um rabo preso e os filhos também. Está correto. E o errado sou eu. Mas capriche bem nos seus vídeos. A esquerda vai buscar esses detalhes para derrubar todos da direita. Graças a Deus, né? Então, pelo menos o Bolsonaro não cai sozinho. A gente leva todo mundo junto. Coisas que eu tenho que lidar dia sim, dia também. Pega aqui que eu acho um ótimo exemplo. Gente de direita. Não vem com esse... não é infiltrado. Amadurece. Acorda pra vida. Tu já viu o que foi Pablo Marçal. E o que fizeram. E tá aí. Não para. Tá cada vez mais claro. Deixa eu ver. Comenta isso aqui hoje. Eu vou deixar pra comentar amanhã com calma. Eu achei um vídeo dos anos 90, da eleição do Bush versus o Bill Clinton com o Al Gore. E aí mostrar o que a imprensa comentava. E pelo meu título aí, acho que você vai entender, né? Os globalistas foram avançando na agenda verde sem nunca fazerem muita questão de esconder qual era o plano deles. Estava lá, de forma bem clara, para quem quisesse ouvir. Não é que os caras enganaram, foram fazendo por debaixo dos panos, não. Faziam assim abertamente. E aí lembrar, né? Onde é que nós estávamos quando tudo isso passava na TV aberta, para todo mundo ver, ninguém escondia, e o povo tava assim, ó, batendo palma igual boca aberta.
E mais do que isso, né? Porque hoje as pessoas se importam com algumas coisas que não se importavam lá atrás. Talvez ali, né? Aquele velhinho ali embaixo, barrigudinho, Bolsonaro, ajudou a abrir mentes e corações. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no canal. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser ver um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Onde, né? É a única fonte de história realmente confiável de tudo que aconteceu no Brasil. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!